Estou de volta e nessa aula eu vou explicar para você sobre a quarta etapa do método 360. A gente já venceu a etapa do prepara, entende, aprende e agora a gente está na etapa do alterna. E para começar eu quero te explicar um conceito básico, que é o seguinte. Existem duas maneiras de estudar que a galera normalmente quando começa a estudar para concurso público começa. Uma é o que eu chamo de prática intensiva, foi a maneira que eu comecei quando comecei a estudar para concurso, e a outra é a prática alternada, em que a gente faz a variação. Então já quero explicar isso aqui para a gente começar. O seguinte, o que é a prática intensiva? Coloquei aqui tudo de vermelho para você entender. Você pega um conteúdo e estuda ele até acabar. Quando eu comecei a estudar, eu pegava lá português, começava a estudar português e ia estudando português até que eu chegasse ao final daquele material para depois trocar a matéria, tá? Então essa era a maneira que eu utilizei, que eu utilizava quando eu comecei. E qual que é o lance? Qual que é essa maneira alternada? Aqui eu fiz uma simulação com duas matérias, mas seria você estudar um pouquinho de português, vamos imaginar que fosse matemática, a outra matéria. Um pouco de matemática, um pouco de português, um pouco de matemática. Isso aqui seria a prática distribuída ou alternada, tá? A gente vai entender as nuances disso aqui. Qual que é o lance? Uma dessas duas aqui é 215% superior, segundo um estudo científico que foi feito. Ou seja, uma desses métodos de estudo aqui é muito superior. E eu, claro, já vou adiantar, vocês provavelmente já imaginam qual seja, é a prática alternada. A prática alternada é 215% superior, ou seja, se você estudar dessa maneira, você vai reter 215% mais conteúdo. Foi exatamente o que eles encontraram. Porque qual que é o lance? Quando a gente estuda uma matéria só, a gente tem uma falsa sensação de evolução, porque a gente está ali sempre naquele mesmo conteúdo, parece que não, agora a gente cria uma familiaridade maior com o conteúdo. Então é como se você, eu estudei essa matéria, agora continuo estudando, parece que está evoluindo, mas na verdade o processo de aprendizagem, a consolidação, ela acontece durante o sono e essa memória que a gente utiliza durante o estudo é a memória de curto prazo, que a gente chama de memória de trabalho. Então, basicamente, você está ali estudando, mas não gera esquecimento e não gera consolidação, porque a memorização, ela exige um processo de consolidação. Para você memorizar mesmo, isso tem que consolidar. Então, trabalhando de forma alternada, estuda uma matéria, faz um intervalo, estuda outra matéria, você tem um processo de esquecimento. E acredite ou não, esse processo é importante, você vai tentar se lembrar e isso vai consolidando essa informação na sua memória de longo prazo. Então, essa é a primeira coisa, não estude uma matéria do começo ao fim, você vai intercalar com outras matérias. Esse é o primeiro ponto para a gente entender essa etapa do alterna, que basicamente é isso, essa alternância de conteúdo. Você vai estudar uma matéria, faz um intervalo, estuda outra matéria. Outro ponto importante é com relação à maneira que você estuda. Existem pessoas que quando começam a estudar para concurso público, estudam pelo que eu chamo de cronograma fixo, tá? Cronograma fixo, que eu vou mostrar para você, é bem simples, a gente pega e divide os dias da semana, né? Então, normalmente a pessoa coloca lá os dias da semana e vamos supor que, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí ela determina quais matérias que ela vai estudar. Então ela monta a rotina dela de estudo dessa maneira. E aí ela coloca lá, vou estudar a matéria A, depois a matéria B, considerando que ela já está intercalando, tá? Aí depois eu vou estudar a matéria C, a matéria D. Vamos supor que fossem 4 matérias, ele já volta aqui para A, B, depois C, D e assim sucessivamente. Ele vai montando a semana dele. O que é o lance? Eu comecei também estudando dessa maneira. Só que acontece um problema, que é o seguinte. Volta e meia, eu falo, a vida é muito dinâmica. Você falha em algum dia desse de estudo. E aí começa o problema. Então vamos supor que você estudou aqui a segunda-feira, cumpriu certinho. Beleza, estudei a matéria A e B. Só que chegou na terça, aconteceu alguma coisa. Uma dor de cabeça, um compromisso que, enfim, não tinha como mudar, uma visita que chega em casa, enfim, várias coisas acontecem. O ideal é que você não falhe, tá? Falhe o menos possível, falhar, de não cumprir o que você determinou. O ideal é que você consiga, né? Mas a vida é dinâmica, as coisas acontecem. Então vamos supor que aqui você não conseguiu estudar. O que acontece? Quando chega aqui no terceiro dia, você já não sabe se você estuda as matérias que você tinha que ter estudado aqui
ou se você estuda as matérias do dia e deixa isso aqui para trás. A gente sempre fica nessa dúvida. Se eventualmente você falhar de novo, aí começa a criar um monstro, né? Eu costumo falar que é o monstro que ele vai ficando tão poderoso que chega uma hora que muita gente desiste. Depois que falha alguns dias seguidos, a culpa, aquele monstro da culpa de não ter estudado, ela vai ficando muito pesada e você acaba desistindo. Então, eu fazia esse cronograma fixo, eu colocava lá o nome das matérias que eu estudasse certinho, e aí aconteceu algumas coisas, eu não conseguia cumprir, eu me sentia frustrado, eu carregava essa culpa e eu percebi que não era a maneira mais eficiente. E volta e meia, às vezes alguma matéria que eu falava, bom, beleza, não vou estudar. Hoje tem um estudo que fala que você não deve, por exemplo, falhei esses dias, chega aqui nesse dia, eu vou estudar tudo de uma vez. Eu vou tentar recuperar. É uma forma de recuperar, de tentar colocar em dia tudo que você falhou. Então, você teve alguma falha aqui e você tenta colocar tudo no mesmo dia. Também não vai funcionar. Você vai sobrecarregar esse dia, vai ficar nervoso, vai criar ranço do estudo. Então, não é o ideal você fazer isso quando você tiver tido alguma falha. O ideal é você manter. Eu sempre falo, falhou, volta rápido. Então, falhei aqui, já volta para os estudos, volta pequeno, né? Às vezes não precisa, né, tentar fazer tudo que você deixou de fazer, não, só volta e o ritmo vai cadenciando de novo. Quanto mais tempo você fica na falha, mais tempo, maior a chance de você desistir. Então, começou a falhar, você vai consolidar o hábito de falhar, ou seja, você vai consolidar o hábito de não estudar. E é tudo que a gente não quer, a gente quer criar o hábito, tá bom? Então, só para você entender esse conceito. E aí o que eu descobri? Eu descobri um negócio que aí depois a gente criou um nome, que é o circuito loop. Circuito loop. Eu vou puxar uma outra folha aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Circuito loop. O que é um circuito loop? É uma metodologia de controle das suas sessões de estudo. Quem já é meu aluno já viu o circuito loop, sempre que eu monto os cronogramas para os alunos eu já monto em cima dessa metodologia e é bem simples o conceito, eu vou explicar para você. Enquanto naquele cronograma fixo o que a gente leva em consideração são os dias da semana, aqui a gente vai levar em consideração a sequência das matérias. Então a sua preocupação é montar a sequência das matérias. Então imaginando como naquele exemplo lá, né, você tem A, B, C e D. Essas são as matérias que você tem que estudar, tá bom? Qual que é o lance? Não tem dia fixo. Então, por exemplo, se você quiser começar os seus estudos para concurso público na quinta, na sexta, no domingo, não importa. Você vai começar seguindo a sequência. Então não tem esse lance de, na segunda eu começo. Não, porque você só se preocupa com a sequência. E aí qual que é o lance? Estudou a matéria A, você vai estudar a matéria A, vai fazer um intervalo, já vou explicar como tem que ser a sua sessão de estudo, mas você vai estudar aqui, vai fazer um intervalo de mais ou menos 15 minutos e vai partir para a matéria B. Então, basicamente é isso. Você vai fazendo isso aqui com intervalos de 15 minutos, vai para a matéria C, e assim sucessivamente. Por que isso aqui funciona tão bem? Porque, por exemplo, vamos imaginar que você estudou na segunda-feira, estudou a matéria A e B. Perfeito. Cumpri, está em dia, sensação boa de quem está cumprindo o que planejou. Mas chegou na terça, você teve um problema. O que acontece? Não, você não está atrasado com a matéria. Chega na quarta-feira, você vai estudar a próxima matéria. Você não tem matéria acumulada, você não está devendo nada, a sensação de dever matéria para trás. Você estudou a matéria B, depois você estuda a matéria C. É simples assim, na quarta-feira eu consegui estudar um pouco mais, de repente rendeu, era um feriado, aí você pode estudar mais matérias. Então na quarta-feira eu estudei a matéria C, a matéria D e a matéria A. E assim você vai girando. Então qual que é a lógica? Você só se preocupa com a próxima matéria. Isso aqui torna o estudo muito mais leve. Depois que eu descobri isso aqui, eu sempre falo, eu não teria sido aprovado em nenhum concurso não fosse isso aqui. Porque eu sempre tinha problema com as outras metodologias e isso aqui é o poder. Então você estuda uma matéria, faz um intervalo e estuda a próxima. E você tem toda a sequência das matérias definidas. A sequência está definida, só não tem dia certo, tá? Então não pode ser uma segunda, uma terça, uma quarta, não importa. Você segue a sequência. E aí você só vai trabalhar, depois no detalhinho, quem for aluno de turma regular, a intensidade. Vamos supor, algumas matérias básicas, matérias maiores, a gente coloca uma frequência maior. Então, por exemplo, quando você estudava na escola, provavelmente matemática e português, elas estavam presentes mais dias. Eu lembro na minha época que a gente tinha 2 aulas duplas de português. Ou seja, na semana, 2 dias, a gente tinha aulas de português. Enquanto a educação artística era uma vez na semana uma aula simples.
Então, o que é o lance? Aí você vai dar intensidade. Vamos supor que essa matéria aqui seja muito importante, a gente vai colocar ela 4 vezes na sua semana. Eu sempre penso esse cronograma aqui por semana, tá? 4 vezes na semana. Pô, a matéria C aqui, pô, é uma matéria bem pequenininha, não tem tanta relevância no concurso, eu coloco uma vez. Eu não vou te explicar isso aqui agora, eu só quero que você entenda essa noção da metodologia de alternar as matérias. Estudei uma matéria, faço um intervalo, estudo a segunda matéria, faço um intervalo, a terceira matéria. Então a sua preocupação, eu sempre falo, é como se você estivesse dirigindo um carro e você vai viajar daqui de Franca, da minha cidade, até São Paulo, de noite. Você precisa enxergar todo o caminho? Não, você precisa enxergar os próximos 100 metros. Então, é isso, próxima matéria, sempre a próxima matéria. Tudo fica mais leve, fica bem mais dinâmico e principalmente você, com essa alternância, você tem esse processo que eu falei de esquecimento. A sua prova, ela virá com as matérias alternadas. Então, não tem como você fazer a prova lá de português um dia, depois voltar depois para fazer a prova de direito. Não, vem tudo junto. Então, isso aqui te dá agilidade para você ir trocando as matérias, o seu cérebro vai ficando mais ágil para fazer essas mudanças e ele vai criando muito mais, 215 mais memorização do que se você estivesse trabalhando com uma matéria só. Então, sempre que você for estudar, você vai dividir as matérias. Agora, um outro ponto. Como que deve ser a sua sessão de estudo, tá? Só para você entender na prática mesmo como que você vai trabalhar essa sessão de estudo. E é bem simples, tá? Você vai fazer um período de estudo que vai variar de 50 a 90 minutos. 50 a 90 minutos. Essa aqui é a sua sessão de estudo. Por uma sessão de intervalo de aproximadamente 15 minutos. Então, olha que simples. Você vai estudar de 50 a 90 minutos, faz um intervalo, vai para a próxima matéria. Sua próxima matéria você vai estudar 50 a 90 minutos novamente, tá bom? E assim sucessivamente. Qual que é o interessante aqui? Primeiro, por que 50 a 90 minutos? Eu tirei isso aí da minha cabeça? Não, isso aqui toda a literatura científica fala desse período em que a gente consegue ficar concentrado. O que está acontecendo? Cada vez a gente está perdendo mais a capacidade de se manter concentrado. Então, isso é um efeito, né, do estilo de vida que a gente leva. Eu falo muito disso nos meus cursos, mas o estilo de vida que a gente leva, cada vez a informação está mais rápida, a gente vai perdendo a capacidade. E aí criaram, por exemplo, o Pomodoro, que leva em consideração você ficar 25 minutos de tempo de estudo. Matheus, por que você não adota o Pomodoro, 25 minutos? Porque eu sei que 25 minutos é muito pouco tempo, a quantidade de conteúdo que a gente tem que ver é grande. Segundo aspecto, cada vez que você faz um intervalo, e eu sei por experiência, é uma nova oportunidade para você não voltar. Então veja só, você fez 25 minutos de estudo, aí você vai ficar ali de 5 a 10 minutos, né, distraído, né? A técnica Pomodoro é assim, né? Com um tempo de intervalo de 5 minutos mais ou menos é o que eles pregam. Qual que é o lance? Nesses 5 minutos, às vezes você pega o celular, você vai resolver uma outra coisa e você some. Então, muito provavelmente você não volta. Então, quanto menos oportunidades de paradas, melhor. Eu gosto de trabalhar aqui, ó, por volta de 1 hora e 10. A minha sessão de estudo normalmente fica nesse tempo, com intervalo depois de 15 minutos. Aí você vai achando o seu tempo. Tem gente que fica... Isso aqui é só um ponto de referência. Se você ficar 95 minutos, você não ferrou sua sessão de estudo, tá? Só para você ter esse parâmetro. Se você fizer 45 minutos, também não é o fim do mundo, entendeu? Mas tenta trabalhar nessa meta. Eu, normalmente, durava 1 hora e 10, no máximo 1 hora e 20, eu já estava muito cansado. 90 minutos seria 1 hora e meia, então assim, eu normalmente não chegava a 1 hora e meia, era muito raro. Mas aí que fazia sessão de intervalo. Outro ponto importante, o que você faz no intervalo é relevante. Não é só a sua sessão de estudo. O que você faz no intervalo é bastante relevante. Muita gente faz o mesmo estímulo. O nosso cérebro ele tem um modo focado e um modo difuso, que é o modo em que você não está prestando atenção em nada específico, né? A gente normalmente faz uma sessão de estudo focada e vai para algum intervalo fazendo algo focado. Por exemplo, mexer no celular, no Instagram, responder mensagem. Tudo isso exige o foco. Então você não descansa sua mente para a sua próxima sessão de estudo. Então, isso eu quero que você tenha muito em mente. O que você faz aqui é determinante. O que normalmente eu recomendo que os alunos façam? Você sai do seu local de estudo, você pode fazer uma caminhada, você pode limpar sua casa, você pode lavar uma louça, você pode brincar com seu cachorro, você pode tocar um instrumento musical, desde que não seja algo que você tem que prestar muita atenção. Eu normalmente fazia isso, eu pegava o violão e ficava ali tocando violão nesse intervalo de 15 minutos. Mas é interessante que você faça alguma coisa que a gente chama de desfocagem deliberada. Ou seja, intencionalmente, você vai fazer alguma coisa que vai te deixar zen, tá?
Então pode ser uma meditação, pode ser passear, pode ser ver um pouco de luz natural. É fundamental que quando a gente começa a estudar muito, a gente praticamente foge, esconde de qualquer coisa que tenha luz natural. Então, sei lá, faz uma caminhada ao ar livre, isso vai fazer muita diferença no seu ritmo circadiano, não vou entrar nisso, mas pode te ajudar até mesmo a dormir melhor e ter sono na hora correta. Mas o ponto é esse, 50 a 90 minutos. Outra coisa interessante, o mais legal do intervalo é que ele vai te preparar para a próxima sessão de estudo, ele vai prolongar a sua sessão de estudo. Então é interessante que você utilize o intervalo um pouquinho antes de precisar. Tipo assim, não deixa chegar no limite, naquele que você já está assim, ó, porque às vezes depois você não consegue ir para a próxima sessão de estudo. Então é ritmo, tá? Não é sobre ir esticando essa corda, é quase que assim, é antes de precisar, antes de estar no seu limite, para e faz um intervalo aqui. Então essa é a metodologia dessa parte, né, do circuito loop, e fala aí dessa fase do alterna. Estuda uma matéria, faz um intervalo, alterna. Aqui será outra matéria, não é a mesma matéria, outro ponto importante. O ideal é que seja outra matéria, para que você tenha essa alternância e possa ir variando. Outra coisa, nessa sessão de estudo, depois a gente vai fazer uma sessão de estudo na prática, o ideal é que a sessão de estudo seja teórica, mas que você tenha também questões. Depois eu vou explicar um pouco mais detalhado sobre isso. Mas a sua sessão de estudo vai variar de 50 a 90 minutos. Esse tempo é o que eles chamam de ultracircadiano, é um pesquisador chamado Nathanael Kleitman, que identificou esse padrão de que o nosso organismo trabalha muito bem em períodos de 90 minutos. Embora a gente saiba que atualmente o nosso período de atenção cada vez está diminuindo mais, mas é uma musculatura, a gente vai desenvolvendo. Outro ponto importante, coisa que eu recomendo muito para os alunos, estudar cansa, ponto. Estudar da mesma maneira cansa ainda mais. Então, o que eu recomendo? Ainda que sejam matérias diferentes, é legal que de repente uma sessão de estudo você vai lá e assiste uma aula, enfim, que o seu conteúdo seja em aula, e de repente a outra sessão de estudo que você for fazer aqui, de repente você pode estar variando e utilizando um material escrito, tá? Então é legal variar o tipo de estímulo, até mesmo para prolongar suas sessões de estudo. Olha que interessante, você estudou por videoaula e na próxima matéria você adota uma matéria que seja um pouco mais escrita e vai variando, né, o material escrito. Eu sempre que eu vou montar o circuito loop para os alunos, eu coloco sempre trabalhar matérias diferentes. Então, por exemplo, eu pego uma matéria de linguagem, que são matérias, por exemplo, de direito, então eu coloco aqui uma matéria de direito, que trabalha muito a sua parte do cérebro em relação à linguagem, o hemisfério esquerdo. E aqui depois eu vou lá e coloco uma matéria completamente diferente, de repente uma matéria como informática. Eu brinco que é como se você estivesse alternando quando você faz o exercício com um braço, depois você vai e faz o exercício com outro braço. Então, é meio que você já vai dando um descanso para essa parte de linguagem e vai variando. Então, é legal variar as matérias, variar o tipo de matéria e variar o tipo de estímulo, tá? Então, você pega, por exemplo, aqui eu já faria invertido. Direito é uma matéria mais fácil de aprender com material escrito, né? Bem mais tranquilo, porque é linguagem. Informática eu já iria para uma videoaula, tá? Então, só para você entender essa nuance, né, dessa etapa do método, que é essa parte de alternância. Bom, espero que você tenha entendido como funciona essa etapa do método. Lembra, é fundamental fazer essa alternância. Toda a literatura científica sinaliza de que há muito mais memorização quando você faz essa alternância, principalmente fazendo desse jeito que eu falei para você, fazendo intervalos produtivos, né, principalmente produtivos para sua mente, no sentido de que você prepara a sua mente para a próxima sessão de estudo, e também fazer essa variação de estilos. Então, adota aí uma videoaula, um material mais escrito, no outro você faz questões, tudo você vai variando aí, vai deixando o seu estudo mais leve e você consegue prolongar as suas sessões de estudo. É isso que vocês vão sentir. Essa metodologia faz com que você prolongue a sua vida útil de tempo de estudo. Se você estuda uma matéria só, quando eu comecei a estudar, mostrei para vocês que eu trabalhava com aquela questão de imersão, né? Então, basicamente, olha o que acontecia. Se você pegasse aqui uma matéria só e fosse uma matéria que você gostasse, nossa, maravilha, você conseguia estudar. Mas quando você pegava uma matéria que você não gostava e aí você ficava nela de ponta a ponta, às vezes estudava um mês direto, uma única matéria, aí a vontade é desistir. Você pega, sei lá, matemática. Poxa, difícil matemática, não vai. E aí você só estuda essa matéria, você desiste. Quando você estuda dessa maneira alternada, você sabe que daqui um pouquinho já tem um intervalo.
Tipo assim, eu peguei essa matéria, ela é um pouco mais chata, mas é uma horinha que eu vou ficar nela, depois eu vou sair. Então isso aqui te deixa mais tranquilo, tá? Então eu voltei nesse ponto só para lembrar dessa informação que é relevante. Quando você pega uma matéria que você não gosta e você fica 2 semanas e aí parece que não está evoluindo, o negócio trava, aí você desiste. Então isso aqui também prolonga a sua vontade de estudar, né? Não deixa você desistir pelo caminho, porque você sabe que, pô, estudei uma matéria que eu gosto, essa eu não gosto tanto, mas daqui a pouco vai alternar. Então isso é essa quarta etapa, né? Então prepara, entende, aprende, alterna e depois eu vou explicar para você como é que você fixa o conteúdo. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.